Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia em grego é composta de duas palavras, cujo significado de uma é amar um ao outro e o significado da outra é irmão. Portanto, Filadélfia significa amor fraternal. Estamos no estudo da sexta igreja, a única louvada pelo Senhor. A igreja missionária, nascida com o movimento puritano no século XIX, aparece na história trazendo a união entre os irmãos e conservando a doutrina dos apóstolos. É o clímax da história da igreja, desde os apóstolos até nossos tempos. Ela atinge a reforma estagnada da igreja de Sardes. Alguns homens de Deus foram marcos para o nascimento de Filadélfia, tais como Darby, Bellet, George Miller, Mackintosh, Dwight Lyman Moody, James Deck, George Cushing, William Kelly, Spurgeon, Grant, Robert Anderson, Charles Stanley, Treglis, Andrew Miller, Chapman e etc. Amados irmãos, este movimento foi maior do que o movimento da Reforma, tanto em quantidade quanto qualidade. Enquanto a Reforma teve apoio político e muitas nações se desprenderam politicamente do poder de Roma, esta igreja crescia na pregação da palavra. Após mais de 1000 anos de igreja católica romana e várias centenas de anos de igrejas protestantes, a primeira vez em que houve um retorno à adoração simples, livre e espiritual, conforme as Escrituras, foi nesse período. Não existe uma classe de clérigos em Filadélfia. Todos são irmãos. Por isto, esta verdadeira igreja do Senhor é cada um de seus filhos, cujo coração é o templo e a morada do Espírito Santo. Desta forma, Filadélfia não se limita em várias igrejas em uma localidade, dividindo a unidade que a Bíblia exige. Nem tampouco tem a sua igreja em muitas localidades, exigindo uma unidade que a Bíblia não exige. Como posso fazer parte desta igreja? Onde eu a encontro? É a pergunta dos interessados em fazer a vontade do Senhor com sinceridade. Amados, a verdadeira igreja começa dentro de nós. Para quem busca Filadélfia em um templo físico, nunca a achará. Para quem busca uma denominação ou um rótulo, nunca a encontrará. Se você é um nascido da água e do Espírito, é purificado e justificado no sangue de Jesus, busca a consagração e a santificação, você é um integrante de Filadélfia. Independente de onde você esteja, se na caverna ou no mato, na roça ou na cidade, em qualquer nação, preso ou livre, tendo ou não alguma denominação, você pode ser Filadélfia. Independe da sua posição material e física, se rico ou pobre, senhor ou servo, preso ou livre, gozando de plena saúde ou enfermo, você pode ser Filadélfia. Não depende também de hereditariedade, se branco ou negro, índio ou amarelo, ocidental ou oriental, você pode ser Filadélfia. Graças a Deus pelo sangue de Jesus que pagou o mais alto preço pela nossa salvação. Temos o Senhor da chave que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Mas para os irmãos a porta está aberta e ninguém fecha, os quais, tendo pouca força, ainda guardaram a palavra e não negaram o nome soberano do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, enquanto a Esmirna foi permitida sofrer as perseguições e tribulações, a Filadélfia foi prometida a guarda de toda a provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora, é bom lembrarmos que o povo hebreu, mesmo guardado de todas as pragas do Egito, ainda estava lá, vivenciando todo esse fato. Que os heróis de Deus, Misael, Ananias e Azarias, foram guardados dentro da fornalha de fogo depois de serem testemunhas vivas do El Elyon, assim como Daniel na cova dos leões. A salvação se manifesta maior no meio da tribulação, do fogo,
da cova, do ventre do grande peixe, etc. A igreja teve um avanço extraordinário quando um irmão chamado Darby, clérigo da igreja anglicana, deixou o uniforme do clero e uniu aos irmãos em 1827. Em 1828, publicou um livrete chamado A Natureza e a Unidade da Igreja de Cristo. Neste mesmo tempo, nos informa o Watchman Nee que Deus operou simultaneamente na Guiana Inglesa e na Itália. Em 1829, havia também reuniões na Arábia. Em 1830, em Londres, Plymouth e Bristol, na Grã-Bretanha. Mais tarde, em muitos lugares nos Estados Unidos e no continente da Europa. Não muito tempo depois, em quase todo lugar no mundo. Seguindo o estudo, a carta à igreja de Filadélfia, está escrito lá no versículo 9 do capítulo 3, o seguinte: Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Observe, irmãos, que o lugar de adoração dos judeus se tornou em adoração a Satanás. Tantos quantos conheceram as profundezas de Satanás, quanto os judaizantes que não creram e aceitaram o Messias, nosso Salvador, prostrarão aos pés dos irmãos unidos no amor fraternal e verão a sua exaltação, porque guardaram a palavra da perseverança do Senhor. Irmãos, o alerta é para que os irmãos não percam o que já conseguiram, que é a coroa. O perigo aqui não está em não progredir, mas sim no retrocesso. Após 20 anos, os irmãos foram também divididos. Dividiram-se em dois grupos, os exclusivos e os abertos, e dentro das duas divisões há muitas facções. Continuando lá no versículo 12, está escrito: Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Assim como está escrito em 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Todos os vencedores, amados irmãos, de todos os tempos da igreja na terra, manterá de pé o santuário de Deus. O corpo místico de Jesus o terá como cabeça por toda a eternidade. Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, então aqui você ouviu sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, então, para você que procura com sinceridade servir a Deus e fazer parte desta igreja, saiba que não é necessário achar este nome numa placa de uma denominação ou de um templo. Pelo contrário, existem filadélfos em todos os lugares do mundo. Independente de qual seja a sua agremiação religiosa, você pode ser filadélfo. Filadélfo não é um templo físico, mas sim o coração do cristão genuíno em todo lugar, independente de onde ele esteja. Para ser filadélfo, devemos deixar o fanatismo, o legalismo, o denominacionalismo e pertencer a uma igreja sendo ali luz, para que muitos possam espelhar em nós mesmos como testemunha veraz da própria vida de Cristo em nós. Amados irmãos, que você possa dedicar-se à sua vida para que seja um Filadélfia, aonde você estiver. Não é um templo físico, você pode ser Filadélfia aonde você estiver, irradiando a verdadeira luz de Cristo, sem presunção, sem orgulho, soberba, e que você possa, naquele dia do arrebatamento da igreja, você como igreja perfeita, o Senhor possa te levar para que Ele possa te encontrar nas nuvens. Que Deus possa abençoá-los a todos. E a última igreja falaremos depois sobre a Laodiceia, que também não é um templo físico. Você não tem que fugir de um templo para se escapar de Laodiceia. Você tem que fugir do egoísmo, da soberba e presunção que existe dentro desta igreja.
Vamos ver depois sobre Laodiceia. Que Deus abençoe a todos ricamente.